Eu sempre soube que minha família tinha suas preferências, mas nada me preparou para descobrir que minha irmã se casou pelas minhas costas, e que minha própria mãe me disse que eu não era importante o suficiente para estar lá. Depois de anos sustentando todos eles, pagando contas, aluguel, dívidas e salvando cada crise, eu finalmente descobri qual era meu verdadeiro lugar naquela casa: nenhum. Mas o que aconteceu depois que eu decidi cortar tudo, absolutamente tudo, mudou completamente a vida deles, e a minha também. Você precisa ouvir essa história até o fim para entender como uma única frase pode destruir uma família inteira e, ao mesmo tempo, libertar quem sempre foi tratado como invisível. Se eu exagerei, ou se fiz exatamente o que precisava, eu deixo você decidir. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que havia algo errado na forma como meus pais me enxergavam, mas nunca imaginei até onde essa diferença iria me levar. Desde criança, aprendi a ocupar o espaço que me deixavam, pequeno, discreto, quase invisível. Enquanto eu crescia tentando provar meu valor, minha irmã mais nova, Clarissa, parecia nascer cercada por luz própria. Ela era a filha perfeita, a que arrancava sorrisos de todos, a que ganhava presentes caros sem motivo, a que tinha seus erros transformados em desculpas elaboradas. Eu, por outro lado, era a que aguenta, a que entende, a que não dá trabalho. E foi exatamente por não dar trabalho que acabei carregando a família inteira nas costas sem que ninguém percebesse, ou talvez apenas sem que ninguém se importasse. Quando completei 20 anos, comecei a trabalhar como analista administrativa em uma empresa de médio porte. Meu salário não era grande coisa, mas eu dava um jeito de ajudar em casa. Pagava parte das contas, comprava comida, resolvia problemas que meu pai ignorava e minha mãe dramatizava. Aos poucos, sem perceber, me tornei o alicerce da casa. E, como alicerce, aprendi que ninguém olha para aquilo que sustenta tudo, só percebem quando quebra. Clarissa cresceu acostumada a ter o mundo entregue nas mãos. Não fazia esforço para nada, largou 2 cursos superiores porque não combinavam com sua energia, e vivia de trabalhos breves enquanto gastava mais do que ganhava. Meus pais sempre davam um jeito de defender as escolhas dela. Ela é sensível, minha mãe dizia. Ela ainda vai se encontrar, meu pai completava. Quando eu questionava algo, ouvia sempre o mesmo: deixe a sua irmã viver. Curiosamente, nunca me disseram que eu também tinha esse direito. Mesmo assim, continuei ajudando. Talvez por hábito, talvez por esperança de que, um dia, alguém notasse. A cada mês que eu bancava uma conta atrasada, reorganizava a bagunça financeira da casa ou socorria Clarissa depois de mais um gasto irresponsável, escondia um ressentimento silencioso que eu fingia não existir. E seguia em frente, porque era mais fácil continuar do que enfrentar a verdade: eu não era amada, eu era útil. Foi só quando Clarissa começou a namorar Sérgio, um rapaz educado, de família tradicional e com um ótimo emprego, que notei uma mudança estranha no ar. Meus pais passaram a tratá-la como uma princesa de contos de fadas prestes a se casar com um príncipe. De repente, tudo girava em torno dela, seus sonhos, seus planos, suas vontades. Eu observava de longe, feliz por ela, mas incapaz de ignorar o modo como minha existência parecia se tornar cada vez menos relevante. Com o passar dos meses, percebi cochichos, portas fechadas, conversas que terminavam quando eu entrava no cômodo. Ainda assim, nunca desconfiei do golpe que estava por vir. Talvez porque, apesar de tudo, ainda acreditasse que havia um limite para a crueldade, mas estava enganada. O dia em que descobri a verdade começou como qualquer outro: acordei cedo, preparei café, fui trabalhar e passei a manhã respondendo e-mails. No intervalo do almoço, lembrei que o casamento da minha irmã deveria estar próximo. Ela nunca me dera a data exata, mas mencionara que seria daqui a alguns meses. Resolvi mandar uma mensagem perguntando quando seria, para planejar meus horários e talvez comprar um presente. Recebi a resposta poucos minutos depois. Uma mensagem simples. 2 frases.
o tipo de frase que muda tudo de forma definitiva. Mas eu ainda não sabia que, a partir desse instante, minha vida deixaria de ser o que sempre foi, e finalmente se tornaria o que deveria ter sido desde o início. A resposta da minha irmã chegou enquanto eu ainda segurava o celular na mão, distraída com o movimento do restaurante onde eu almoçava. Quando a notificação apareceu na tela, eu esperava algo como "vai ser mês que vem" ou "ainda estamos definindo a data". Mas as palavras, quando li, pareciam carregadas de uma frieza impossível de fingir. "Já aconteceu tem uma semana. Só não te convidamos." Fiquei olhando para a mensagem sem reação, como se meu cérebro se recusasse a processar. A frase era direta demais, cruel demais, impossível demais, mas estava ali. E Clarissa não parecia arrependida, nervosa ou hesitante. Era só um fato. Um aviso sem emoção, como quem comunica que o ônibus está atrasado. Minhas mãos ficaram trêmulas. Respirei fundo e, tentando não pensar, liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com a voz leve, quase alegre, como se nada estivesse errado. "Mãe, minha avó saiu fraca, Clarissa acabou de me dizer que o casamento dela já aconteceu." "Isso é verdade?" Do outro lado da linha, houve um silêncio curto. Depois, a mesma leveza absurda na resposta: aconteceu sim. Semana passada." "Como assim?" Senti o peito apertar. "Por que ninguém me avisou? Por que eu não fui convidada?" Desta vez, ela nem hesitou. "Filha, só convidamos pessoas importantes. E você não é uma delas." Eu não sabia que era possível sentir o corpo inteiro desabar sem cair no chão. O restaurante ao redor ficou distante, como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora. "Você não é importante." Minha mãe disse aquilo com a naturalidade de quem comenta o clima. Sem peso, sem culpa, sem perceber, ou sem se importar com o impacto daquelas palavras. "Mãe, minha avó sumiu." "Não faz drama", ela interrompeu. "A vida segue. Você entende, né?" Clarissa queria algo íntimo, familiar de verdade. Familiar de verdade. Eu, que havia passado anos ajudando a pagar contas, remédios, consertos da casa, mensalidades atrasadas da minha irmã, eu não fazia parte dessa família de verdade. Desliguei sem saber o que pensar. Passei o resto do dia trabalhando no automático, respondendo e-mails sem ler, atendendo ligações que não lembrava depois. Em algum momento, notei meus olhos ardendo, mas não chorei. Era como se a dor fosse grande demais para caber em lágrimas. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei no sofá e fiquei encarando o nada. As vozes da minha infância começaram a ecoar na minha mente. "A Clarissa é mais sensível. Você é forte, aguenta. Sua irmã precisa mais. Não fale assim com ela. Sempre ela. Sempre eu em segundo plano." Naquela noite, pela primeira vez, enxerguei com clareza algo que sempre esteve ali. Eu não era parte da família, eu era o recurso da família. Enquanto eu bancasse tudo, era conveniente manter um certo laço, tênue, útil, estratégico. Mas participação afetiva? Nunca fez parte do contrato silencioso que eles criaram comigo. Quando finalmente me mexi, já era quase meia-noite. Peguei o celular, abri conversas antigas da minha mãe e da Clarissa e vi uma sequência de favores, pedidos de ajuda, mensagens curtas e frias de agradecimento. Nunca uma pergunta sobre como eu estava. Nunca um convite espontâneo. Nunca um gesto de carinho real. Era tudo unidirecional, eu dava, elas recebiam. Eu sustentava, elas viviam. De repente, como se algo dentro de mim tivesse sido ligado, comecei a agir. Abri o aplicativo do banco. Primeiro, cancelei a transferência automática do aluguel da casa dos meus pais, que eu pagava havia quase 3 anos. Em seguida, cancelei a ajuda mensal que eu depositava para Clarissa desde que ela saiu do emprego anterior dizendo que era tóxico demais. Depois, cancelei a linha adicional do cartão de crédito que minha mãe usava. Cada cancelamento parecia um nó se desfazendo no meu peito. Não era vingança. Era libertação.
Antes de fechar o aplicativo, olhei o saldo e percebi algo que nunca tinha parado para ver: quanto da minha vida eu tinha investido em pessoas que não me queriam por perto. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve, assustada, machucada, mas leve. Eu sabia que a tempestade viria, que quando o dinheiro sumisse elas perceberiam que a pessoa não importante era, na verdade, o pilar invisível de toda a estrutura. Mas pela primeira vez, eu não sentia medo da reação delas. A única coisa que eu sentia era uma certeza silenciosa: eu não devia mais nada a ninguém. E naquele momento, sem que eu percebesse, minha vida finalmente começava. Os primeiros dias depois do cancelamento das transferências foram estranhamente silenciosos. Nem minha mãe nem Clarissa perceberam de imediato. Talvez porque sempre confiaram demais no fato de que eu estaria ali, invariavelmente, pagando tudo nos bastidores. Talvez porque, na cabeça delas, eu não era alguém que tomava decisões, apenas alguém que obedecia. 3 dias se passaram. Depois 5. Depois uma semana inteira sem qualquer mensagem. Eu já esperava que o caos começaria quando o aluguel vencesse, mas parte de mim ainda achava difícil imaginar como elas reagiriam ao perceber que a fonte tinha secado. Ao mesmo tempo, era impossível ignorar a sensação de calma que tomava conta de mim. Eu dormia melhor, comia melhor, até o ar parecia menos pesado. Era como se aquela humilhação tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Eu enxergava minha vida com mais nitidez, sem o peso emocional que carreguei por tantos anos. Na noite do 11º dia, o celular finalmente tocou. Era minha mãe. Respirei fundo antes de atender, já esperando uma tempestade. Filha, preciso falar com você agora. A voz dela estava tensa, impaciente, quase ofendida pela possibilidade de eu não atender. Oi, mãe. O que houve? Ela suspirou como quem carrega o mundo nas costas, curiosamente o mesmo mundo que sempre esteve apoiado nas minhas. O aluguel não caiu. O proprietário ligou. Ele disse que não recebeu nada este mês. Eu sei, respondi com calma. Houve uma pausa. Era como se a frase não fizesse sentido para ela. Como assim você sabe? Porque eu cancelei a transferência, mãe. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era um silêncio de dúvida, nem de confusão. Era o silêncio de alguém que, pela primeira vez, percebe que perdeu completamente o controle. Você fez o quê? Ela explodiu. Cancelei. Não vou pagar mais nada. Você enlouqueceu? A voz dela aumentou, mas não de dor, de raiva. Você sabe que dependemos desse dinheiro. Como você pôde fazer isso sem avisar? Mordi o lábio para não rir, não por deboche, mas porque a ironia era grande demais. Como vocês puderam fazer um casamento sem me convidar sem avisar? Perguntei. Houve um engasgo na respiração dela. Ah, não comece com isso de novo. Já falamos que era algo íntimo. Íntimo para quem, mãe? 100 pessoas não é íntimo. E, sinceramente, isso nem é sobre a festa. É sobre as palavras que você escolheu. Só convidamos pessoas importantes. Você realmente acha que eu devo continuar sustentando quem me tratou como descartável? Ela tentou recuperar a postura. Você está exagerando. Seu papel na família sempre foi ajudar. Você sempre ajudou. Por que está fazendo drama agora? Aquela frase me acertou como um soco no estômago. Seu papel na família. Não filha. Não parte da família. Não alguém amada. Papel, função. Tarefa. Eu era, de fato, um serviço prestado. Pois é justamente isso, respondi. Meu papel acabou. Do outro lado da linha, houve um barulho abafado, como se minha mãe tivesse derrubado algo ou sentado bruscamente. Sua irmã acabou de se casar, ela continuou, num tom forçado. Ela precisa de estabilidade. O Sérgio não pode fazer tudo sozinho. Você sabe como homens são, mãe, eu não sou responsável pela vida de 2 adultos. Clarissa fez as escolhas dela. E vocês decidiram que eu não sou importante.
agora terão que viver com isso. Não fale assim comigo. Ela gritou, perdendo completamente a máscara de vítima. Você é ingrata. Tudo o que fiz por você, o que exatamente? Perguntei. Você fala como se tivesse construído minha vida. Eu trabalho desde os 17 anos. Eu estudei sozinha. Eu sustentei essa casa. Quem deve cobrar gratidão aqui sou eu. O silêncio voltou, denso, pesado. Então é isso? Ela sussurrou, como se tivesse sido traída. Você vai deixar sua própria família na rua? Vocês são adultos, respondi. Procurem emprego. Se organizem. Façam como eu fiz por tantos anos. A ligação terminou com ela chorando e me chamando de egoísta, ingrata e cruel. Mesclado às lágrimas dela, eu também ouvi, bem ao fundo, a voz irritada de Clarissa dizendo: Mãe, eu avisei que ela ia fazer drama. Desliguei. E, pela primeira vez, senti nada além de clareza. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. Elas ainda não tinham sentido o impacto real da minha ausência. Ainda não tinham entendido o que significava perder o pilar que sustentava cada aspecto da vida delas. Mas logo entenderiam. E quando entendessem, não haveria retorno. Nada do que fariam, gritos, ameaças, súplicas, mudaria o que já estava decidido. Pela primeira vez, eu estava vivendo a minha vida. E não a vida que elas me obrigavam a carregar. A ligação da minha mãe tinha sido apenas o primeiro tremor. Eu sabia que o terremoto real viria de Clarissa. Ela nunca aceitava frustrações, nunca lidava bem com limites, e sempre esperava que tudo girasse ao redor da sua vontade. E não demorou muito para que ela percebesse que a vida perfeita que imaginou no casamento duraria menos do que uma semana. Na manhã seguinte, acordei com 8 chamadas perdidas no celular. Todas dela. Ignorei. Tomei banho, fui trabalhar, tomei café com calma, como quem não tem mais peso nenhum no corpo. Mas no meio da tarde, enquanto eu revisava um relatório, meu telefone tocou novamente, desta vez com insistência de quem não ia desistir. Respirei fundo e atendi. O que você acha que está fazendo? Clarissa disparou sem sequer dizer alô. A voz dela estava afiada, tensa, quase histérica. O aluguel da mamãe venceu e o banco disse que as transferências foram canceladas. O cartão também. Tem alguma coisa errada? Não tem nada errado, respondi, mantendo a calma. Eu que cancelei. Ela ficou muda por alguns segundos, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Você, cancelou? Repetiu, incrédula. Cancelou por quê? Como você pôde fazer isso? A mamãe quase teve um ataque de nervoso hoje cedo. Eu fiz porque vocês deixaram muito claro, de forma bem objetiva, que eu não sou importante para vocês. Ela soltou um riso curto, irritado, quase debochado. Ah, pelo amor de Deus, você ainda tá presa naquela bobagem da festa? Bobagem? Senti a calma escorregar um pouco. Você me disse, com todas as letras, que a cerimônia já tinha acontecido e que vocês decidiram não me convidar. E a mamãe completou dizendo que só convidaram pessoas importantes. Clarissa, eu ajudei a sustentar essa casa por anos. E daí? Ela rebateu, sem um pingo de vergonha. Você sempre ajudou. Isso não te dá direito a ficar exigindo que tudo gire ao seu redor. A vida não é sobre você, sabia? Era impressionante como ela conseguia inverter a lógica da realidade sem nenhum esforço. Não estou exigindo nada, respondi. Apenas parei de sustentar vocês. Mas você não pode. Ela gritou, como se eu tivesse cometido um crime. Eu acabei de me casar. Eu e o Sérgio estamos organizando nossa vida, estamos pagando o apartamento, temos planos. A gente não tem como ajudar a mamãe agora. Então talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de me tratar como lixo. Houve um silêncio. Depois, a explosão. Lixo? Ela uivou, ofendida. Você ficou chateada por não ir num casamento. Isso é ridículo.
Cresça, pelo amor de Deus. Sabe o que parece? Parece inveja. Aquilo arrancou de mim um riso tão involuntário quanto amargo. Inveja? Repeti. Clarissa, eu trabalho desde os 17. Nunca pedi nada a ninguém. Sempre cuidei da casa enquanto você vivia como se fosse personagem de novela. Inveja é a última coisa que eu sentiria de você. Ela bufou. Pois deveria agradecer por termos sido sinceras com você. Não adianta fingir que você se encaixa num lugar que não é seu. Eu e a mamãe sempre fomos mais próximas. Você sempre foi mais fechada, mais fria. Não é culpa nossa se você não sabe se conectar com as pessoas. Conectar com as pessoas. A mesma frase que minha mãe usava quando queria justificar o favoritismo. Engraçado, falei lentamente. Mesmo sem me conectar com as pessoas, fui eu quem manteve essa família de pé por anos. Isso não te dá o direito de parar agora. Ela explodiu novamente. A mamãe vai ser despejada se você não a ajudar. Você quer isso? Quer ver ela morando na rua? Ela tem 59 anos, Clarissa. É adulta. Ela pode procurar um emprego. Clarissa caiu na risada. Uma risada tão falsa e desesperada que dava pena. Emprego? A mamãe? Você enlouqueceu? Ela nunca trabalhou, não tem experiência para nada. Então ela vai ter que aprender, respondi, fria. O caos do outro lado da linha só aumentou. Você é um monstro. Ela choramingou. Um monstro egoísta. Nem parece da nossa família. Sabe o que parece? Parece que você só quer vingança. Eu respirei fundo. Não, Clarissa. Vingança seria querer que vocês sofressem. Mas não. Eu só parei de impedir que vocês enfrentem as consequências das próprias escolhas. Ela engasgou, talvez surpresa com a firmeza da minha voz. Você acha que a vida é assim tão fácil? Rebateu. Que a gente vai dar um jeito assim? Você acha que sabe tudo só porque paga umas contas? Paga umas contas. As palavras ecoaram dentro de mim como vidro quebrando. Eu não pago umas contas, Clarissa. Eu paguei a vida inteira de vocês. Ela ficou muda. E agora, continuei, vocês vão ter que viver a própria vida. Sem mim. A voz dela voltou trêmula, entre raiva e desespero. Você vai se arrepender. O Sérgio já está falando que você é ingrata, que você não respeita a família. Que bom, respondi. Porque eu não faço parte dela. Antes que ela pudesse continuar, finalizei. Adeus, Clarissa. E desliguei. Não bloqueei imediatamente. Por alguns segundos, só fiquei olhando para o celular, sentindo o eco daquilo tudo dentro de mim. E então, com a calma de quem arruma a própria casa, bloqueei sua foto, seu número, suas mensagens. Pela primeira vez, a casa inteira dela estava desmoronando, e eu não era mais a que corria para amparar. E, no fundo, por mais doloroso que fosse admitir, aquilo me trouxe uma paz que eu nem sabia que existia. As semanas seguintes foram um retrato perfeito de algo que eu jamais imaginei ver na minha vida, meus pais e Clarissa perdendo o controle absoluto que sempre tiveram sobre mim, e, pela primeira vez, encarando o mundo sem a rede de segurança que eu fornecia. As primeiras notícias começaram a chegar por terceiros, porque eu já tinha bloqueado os dois. A inicial veio de uma vizinha antiga, Dona Alzirene, que me encontrou por acaso no mercado e, sem saber do rompimento, comentou casualmente: sua mãe parece tão abatida, ouvi dizer que o dono do apartamento deu prazo para sair. Eu só respondi com um aceno educado, mas o coração bateu firme. Não de culpa, mas de confirmação. Eles realmente não tinham para onde correr. E, como sempre fizeram, acharam que alguém apareceria para salvá-los no último minuto. Mas esse alguém nunca mais seria eu. A segunda notícia veio do meu pai. Ele sempre foi omisso, distante, quase um visitante dentro da própria casa. Mas agora, com tudo desmoronando, ele resolveu me mandar uma mensagem curta, quase burocrática: sua mãe está muito nervosa. Você precisa rever sua decisão.
Ignorei. Ele nunca fez nada por mim, por que faria agora? Ele não estava preocupado com minha mãe, que estava preocupado com o trabalho que teria ao ser obrigado a participar da própria vida. Mas a terceira notícia, essa mexeu comigo. Meu primo Rafael me chamou para tomar um café. Ele é o único da família com quem sempre tive algum laço real. Sentei com ele no shopping, e bastou meu olhar para que ele começasse a falar sem rodeios. Prima, eu sei que vocês brigaram. Mas você tem noção do que está acontecendo lá? Tenho, respondi, firme. Eles fizeram suas escolhas. Ele respirou fundo, como quem não quer se envolver, mas já está envolvido. A sua mãe tá indo atrás de emprego. Sério. De carteira assinada. Tá indo de loja em loja no centro. Eu fiquei em silêncio. Não era triunfo o que eu sentia, era espanto. Minha mãe, que sempre disse que nunca precisaria trabalhar porque Deus proveria, agora batia de porta em porta procurando qualquer vaga. E a Clarissa? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta viria carregada de drama. Rafael suspirou. O Sérgio não está ajudando em nada. Ele disse que não vai bancar marmanjo adulto, nas palavras dele. E, bom, a família dele tá tratando ela como peso. O choque não me atingiu como deveria. Era quase previsível. Ela está trabalhando? Perguntei. Está tentando. Conseguiu um bico numa cafeteria. Mas ela não dá conta. Tá vivendo um choque de realidade enorme. Eu não senti prazer. Mas senti justiça. Rafael continuou, e tem mais uma coisa. A Clarissa, ele hesitou, fez um escândalo na casa da sua mãe. Disse que você foi cruel, que destruiu a família. Disse que você devia reparar o que fez. Eu ri. Não pude evitar. Era tão típico, tão Clarissa, tão previsível, que parecia até roteiro de novela ruim. Reparar o quê? Perguntei. A própria vida que ela nunca aprendeu a cuidar. Ele apoiou os cotovelos na mesa e me olhou com seriedade. É. Mas ela não enxerga assim. Eles estão falando para todo mundo que você abandonou a família. Que virou as costas. Que ficou metida. Eu dei de ombros. Que falem. Eu conheço a verdade. Eles também conhecem, só não querem encarar. Rafael segurou minha mão, num gesto sincero. Prima, eu só vim te dizer que você não tá errada. Você passou anos fazendo tudo sozinha. Anos. Eles se acomodaram. Eles te usaram. Você só parou de aceitar. Aquelas palavras me atingiram de um jeito diferente. Não porque eu precisasse de validação, mas porque era a primeira vez que alguém enxergava a minha dor sem distorcê-la. Obrigada, murmurei. Mas Rafael não tinha terminado. Ah, ele disse, meio desconfortável, só pra você saber, sua mãe tá dizendo que quer conversar. Que tá pronta para resolver. Mas, ele me encarou com um olhar grave, a verdade é que ela só quer que você volte a pagar tudo de novo. Eu ri de novo. Dessa vez, sem nenhum peso no peito. Claro que quer. Respondi. Eles não querem diálogo. Querem serviço. Ao final daquela semana, a notícia definitiva chegou, minha mãe e Clarissa tinham sido despejadas. O proprietário realmente não renovou o acordo. Elas tiveram que sair com o que cabia em sacolas e caixas improvisadas. Clarissa chorou na calçada, segundo Rafael. Minha mãe discutiu com o porteiro, com o dono, com o universo inteiro, menos com a própria consciência. Mudaram-se para um kitnet em um bairro simples, do tipo que Clarissa sempre disse que jamais pisaria. A vida perfeita que ela imaginou no casamento evaporou em semanas. E eu? Eu estava no meu melhor momento em anos. Meu apartamento estava organizado, silencioso, limpo. Meu dinheiro rendia. Eu fazia planos. Eu respirava. E, acima de tudo, eu começava a entender uma verdade que eu nunca tinha permitido admitir: eu nunca fui parte daquela família. Eu fui a funcionária não remunerada dela.
E agora, finalmente, eu estava demitida. 8 meses se passaram desde o dia em que eu descobri que minha irmã se casou pelas minhas costas e ouvi da boca da minha própria mãe que eu não era importante. 8 meses desde a última vez em que coloquei dinheiro em bolsos que nunca reconheceram meu esforço, minha existência ou meu cansaço. 8 meses desde que eu parei de ser o alicerce e deixei que cada uma delas enfrentasse, finalmente, o peso real da própria vida. E, ao contrário do que minha mãe sempre repetiu, o mundo não acabou. Pelo menos, não para mim. Durante esses meses, recebi fragmentos de notícias por Rafael e por algumas pessoas do antigo bairro. Nunca procurei nada. Nunca liguei, nunca entrei em redes sociais para ver como estavam. Meu silêncio foi absoluto, e, pelo que ouvi, isso doeu mais nelas do que a falta de dinheiro. Clarissa continua casada com Sérgio, mas o casamento, segundo Rafael, está longe de ser aquela fantasia que ela exibia nas redes. A sogra vive fazendo comentários maldosos, insinuando que gente do seu nível deveria ser mais esforçada. Clarissa, que sempre foi acostumada a ser paparicada, agora passa horas em pé na cafeteria, ouvindo broncas do gerente por qualquer atraso, e ainda tenta fingir força quando chega em casa. Ela diz às amigas que está começando uma nova fase, mas todos sabem que ela está tentando sobreviver a uma realidade que nunca imaginou enfrentar. Minha mãe, por sua vez, está trabalhando em uma loja de roupas no centro. Ela, que sempre ergueu o nariz para qualquer serviço que não envolvesse ser dona de casa, agora dobra camisetas, atende fregueses e ouve ordens de um gerente de 20 e poucos anos. No começo, segundo soube, ela chorava no intervalo, dizendo que não merecia aquilo. Mas a verdade é que, pela primeira vez na vida, ela está vivendo o mundo como ele é, e não como imaginava que deveria ser, sustentada pelo dinheiro dos outros. Quanto ao meu pai, ele continua ausente, como sempre foi. Mandou algumas mensagens tentando me culpar, mas eu simplesmente ignorei. Ele nunca esteve lá quando precisei, nunca ergueu um dedo para ajudar minha mãe ou minha irmã, e agora, subitamente, queria o papel de mediador da família. Ridículo. Durante esses 8 meses, elas tentaram, por todos os meios possíveis, restabelecer contato. Minhas redes sociais encheram-se de perfis falsos tentando me seguir. Minha caixa de e-mail recebeu mensagens longas, algumas apelando para a culpa, outras tentando manipular, outras pedindo apenas uma conversa. Meus amigos receberam áudios dramáticos da minha mãe. Até meu trabalho recebeu uma ligação anônima insinuando que eu era fria e perigosa, numa tentativa desesperada de me fazer recuar. Eu não respondi nada. Silêncio absoluto é a resposta mais poderosa que alguém pode dar a quem nunca escutou suas palavras. E enquanto elas desmoronavam, eu renascia. Com o dinheiro que deixei de gastar com elas, quitei todas as minhas dívidas. Pude fazer algo que sempre sonhei, reformar meu próprio apartamento. Nada luxuoso, mas exatamente do meu jeito. Troquei os móveis antigos, pintei as paredes, coloquei plantas, quadros, pequenos detalhes que me fazem sorrir. É impressionante como um lar pode se transformar quando você coloca amor nele, e não quando despeja dinheiro em buracos emocionais que não têm fundo. Também comecei a guardar dinheiro todo mês, pela primeira vez pensando em mim. Abri uma caixa de investimento, planejei um curso de especialização e até comprei uma passagem para o Nordeste, minha primeira viagem sozinha. Eu andei pela praia, senti o vento no rosto, comi acarajé, tirei fotos, me ouvi. Pela primeira vez, eu existi para mim mesma. E a maior surpresa de todas foi perceber que eu não sentia falta deles. Nenhuma. Não havia vazio, não havia saudade. Havia libertação. Havia espaço. Havia futuro. Algumas pessoas tentaram me convencer a perdoar, a voltar a falar, a cuidar porque família é família. Mas quem diz isso nunca passou o que eu passei. Família não é sangue, é respeito. É presença. É amor. Nada disso eu tive deles. Rafael, que sempre foi sincero comigo, resumiu em uma frase perfeita: eles não estão arrependidos do que fizeram. Estão arrependidos das consequências. E é exatamente isso. Elas não me querem de volta, querem meu dinheiro, minha utilidade, minha antiga função.
mas aquela versão de mim morreu no dia em que recebi a mensagem: só convidamos pessoas importantes. Hoje, eu sei, com uma clareza absoluta, que importância não se compra, não se implora e não se prova. Importância se reconhece. E elas nunca reconheceram a minha. Por isso, a resposta final é simples, dura e definitiva: eu não volto. Não reato laços, não revisito dores, não me dobro aos pedidos que venham revestidos de culpa ou desespero. A vida delas segue sem mim. A minha segue sem elas. E, pela primeira vez, a minha está exatamente onde deveria estar. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa para você. Também aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre tem conteúdo novo, emocionante e cheio de reflexões sobre família, limites e amor próprio. E agora eu quero saber a sua opinião: você faria o mesmo que a filha rejeitada fez? Cortaria totalmente quem te usou e te humilhou durante anos, ou teria agido de outro jeito? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler o que vocês fariam nessa situação. Ah, e não esquece de escrever de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para vocês. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir sobre limites e amor próprio, talvez faça a diferença na vida de alguém hoje. Obrigado por estar aqui comigo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.